Bom dia, vamos começar mais uma aula de inglês para a turma do 8º ano. Essas orientações aqui é para desenvolver as atividades que estão na sexta apostila. O assunto a ser tratado aqui são verbos on simple present tense, verbos no tempo presente, nas duas formas, forma interrogativa e forma negativa, interrogative and negative form. Para isso, para fazer frase interrogativa e negativa com verbos no tempo presente, vamos usar esses dois elementos aqui, que chamamos de auxiliares, que é o do e o auxiliar does. Vamos ver aqui como fica a frase negativa, o negative form. Para você fazer frase negativa com verbos no presente, você vai usar ou o auxiliar do ou o auxiliar does. Então, vem assim, ó, sujeito, auxiliar do ou does, seguido do not, mais o verbo principal na sua forma básica e os complementos, dependendo da frase que você está construindo. Eu citei um exemplo aqui de um verbo aqui, olha, to sleep. Esse verbo aqui, ele está na sua forma básica, ele veio com o to, como eu já falei sempre quando veio para indicar o infinitivo do verbo em inglês, esse elemento aqui que indica isso, indica a forma básica do verbo. Aqui só o significado dormir. Como ficou esse verbo to sleep na frase agora? O que aconteceu? Foi uma frase negativa, usei aqui as pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e também aqui primeira, segunda e terceira do plural. Aqui nós empregamos o sujeito, essa pessoa representa o sujeito, o auxiliar do, seguido do not, e o verbo na sua forma básica. Veja que o to ele desapareceu, somente o verbo e o complemento aqui, ó. I do not sleep early. Eu não durmo cedo. Aqui você, ó, usou o do aqui para a primeira pessoa, para a segunda pessoa aqui, e para o plural, o do. Nós, we do e o do, they do. Agora, para a terceira do singular, emprega-se o does. Então, he does not sleep early. Ó. Ele não dorme cedo. Então, esse, ó, quando eu disse dorme, presente, o que está informando esse tempo é o auxiliar aqui, ó. Então, você, para a forma negativa, você vai usar dois auxiliares. Você tem que observar a pessoa, tá? Se é a terceira pessoa, do singular usa does, e para os demais você usa do. Na forma interrogativa, o que acontece? Você também vai usar o auxiliar do e o auxiliar does, dependendo da pessoa, mas vem assim, primeiro o auxiliar, depois o sujeito, a pessoa, e o verbo na sua forma básica, com seus complementos. Então, você vai usar o do para quem? I, eu, e o, que é você, ou vocês, o we, nós, they, eles ou elas. Primeira pessoa e segunda do singular e terceira do plural. O does você usa, aí vem o does aqui, olha, para referente à terceira do singular, que é he, she ou it. Então, fica o auxiliar does, mais o sujeito, mais o verbo e seus complementos. Veja um exemplo aqui, olha, uma frase interrogativa. Como que ficou aqui? Olha, how do you know he's new? Veja aqui, olha, frase interrogativa, não esquecer do ponto de interrogação. Usou-se o auxiliar do com o verbo, né? O verbo conhecer ou saber. Na sua forma básica, então fica a estrutura assim, ó. Auxiliar, pessoa e o verbo na sua forma básica. Um outro que eu quero mostrar para vocês é o present continuous, tá? O presente contínuo. Você vai ter que empregar na frase dois verbos. Um verbo que é considerado auxiliar, esse verbo auxiliar é o verbo to be, e um verbo principal, seguido do ing, tá? Porque esse ing em português corresponde ao NDO, né, que é o verbo no gerúndio. Veja como fica o contexto aqui. Para você fazer frase no presente contínuo, aquele presente é aquele tempo, aquela ação que está em desenvolvimento.
Por isso que faz necessário usar o verbo auxiliar com o verbo principal seguido do ing. Então fica assim, ó, sujeito mais o presente simples, ó, tá vendo? Ó, do verbo to be, sempre presente. Como que é o verbo to be no presente simples, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Então, você vai usar as formas is ou a forma are, né? Que é o presente simples do verbo to be. Mais o verbo principal seguido do ing. Então, veja como fica na forma afirmativa. Olha só um exemplo aqui, ó. O que aconteceu? Aqui diz, ele está jogando bola. Olha só, ele, he, verbo to be no presente, is, está no singular, play, ó, seguido do ing. Sempre tem que usar o ing no verbo principal, para corresponder a jogando, o NDO aqui. Na forma negativa, você tem que usar o que? Veja aqui. Voltando aqui. Você tem que usar o sujeito, também o verbo to be no tempo presente, seguido do not, mais o verbo principal com ing, tá? Veja como ficou na frase, olha uma negação aqui, ó. She is, ó, sujeito, verbo to be no tempo presente, is, aqui foi feita a abreviação do not, então fica isn't, olha, study, verbo estudar com ing, então isso aqui corresponde a estudando. Na forma interrogativa, o que vai acontecer? Você vai simplesmente usar a mesma forma, os mesmos elementos, sujeito, presente do verbo to be e o ing no verbo principal. Mas o que vai acontecer? Qual é a diferença? Aqui não é para você fazer frase interrogativa, você tem que fazer inversão. Em vez de você usar o sujeito com o verbo to be, você inverte. Em vez de ser you are, fica are you, tá vendo? Are you. Verbo to be, no tempo presente, sujeito, verbo principal com ing, date, tá vendo? Mais system. É dessa forma aqui. Então, você tem que observar sempre a questão de colocar o ing no verbo principal e usar o verbo to be na forma correta, tá? E uma outra questão aqui, ó, que é uma observação que está aqui, que se o verbo terminar com uma consoante, se tiver essa sequência de uma consoante, aí você vai fazer o quê? Você vai fazer dobrar a última consoante aqui, ó, como aconteceu no it. Aqui é comendo. Então, você vai fazer repetir a última consoante.